Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos neste momento. Vamos dar continuidade ao nosso estudo que fazemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando que nós estamos analisando o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. O item que nós vamos nos debruçar hoje é motivos de resignação. Olha que interessante. Porque muitas vezes nós lemos e não compreendemos. Motivos de resignação. Aqui nós recebemos o ensinamento e a orientação que nós temos motivos sim, ou seja, razões para permanecermos resignados diante das aflições e das dores que nós estamos suportando nessa vida. Muitos de nós passam por grandes dificuldades. Alguns menos e outros num nível bastante elevado, que talvez nós, que ainda não temos a força suficiente, não teríamos condições de suportá-las. Mas lembramos que Deus sempre nos dá o fardo para nós carregarmos de acordo com as nossas capacidades. Então, se as dores que eu estou passando, suportando, as dificuldades são muito grandes, com certeza absoluta, nós temos condições de suportá-las, porque senão o Pai não teria permitido que ela viesse ao nosso encontro, que o resgate já se fizesse presente nesta existência. Mas então nós temos motivos para sermos resignados, motivos para aceitar o sofrimento que estamos passando, reconhecendo que esse sofrimento não é punição divina, não é porque Deus quer nos punir por algo de errado que fizemos, mas sim por consequências daqueles erros que nós cometemos. Lembrando que já estudamos aqui, são consequências das nossas decisões tomadas nessa mesma existência, na sua maior parte, ou em existências anteriores. E pela justiça do Pai, não poderia ser diferente. Todo aquele que toma uma decisão e essa decisão leva ao sofrimento próprio ou sofrimento alheio, o resgate tem que ser feito. A justiça tem que prevalecer sempre. Nós conseguimos ludibriar, enganar, nos omitir, nos esconder até em relação as leis dos homens, a justiça da nossa sociedade, mas em relação à justiça de Deus isso é impossível. Então, diante dessa consciência, que nós possamos pautar melhor o nosso comportamento e as nossas decisões, já prevendo que seremos sempre atingidos por aquilo que nós fazemos, consequências dos nossos atos, das decisões que nós tomamos. Mas então aqui nós somos orientados e ensinados que existem motivos sim para que a gente aceite, para que a gente tenha o sentimento do reconhecimento que a dor suportada hoje é pelos erros cometidos lá atrás. Mas quais são então esses motivos, os motivos para sermos resignados? O primeiro de todos, é que, pela misericórdia do Pai, nós já temos condições de resgatar o erro cometido no passado. Como eu disse, se não tivéssemos forças para suportar essa dificuldade que hoje estamos passando, a doença que nos chama ao reparo, que nos chama ao sentimento da dor. Então, se nós não tivéssemos força para suportá-lo, para resgatar esse débito, ele não viria. A cobrança não seria feita se nós não tivéssemos meio de suportá-la. Então, só pelo fato de nós já termos condições de resgatar os erros do passado, já é um motivo de resignação. Por quê? Porque se agora eu já estou podendo pagar a dívida que eu contraí lá atrás, não é com Deus, é conosco,
com o meu próximo, essa dívida que a justiça impõe o seu pagamento, se eu já tenho crédito para suportar e poder pagar, isso é ótimo. Por quê? Porque eu não vou continuar devendo no tempo futuro, na vida futura. Eu já estou resgatando esses débitos. Esse já é um motivo de resignação, para que a gente suporte com hombridade, com coragem, sabendo que o Pai, assim como Ele permite que a justiça se faça presente e forte em nossa vida, Ele também nos ampara, Ele também nos carrega, Ele também coloca anjos, verdadeiros anjos ao nosso lado, que é um irmão que nos ajuda, é um pai que nos socorre, é um amigo que está do nosso lado, nos fortalecendo, nos dando conselho, amparando, chorando conosco muitas vezes. Esses são verdadeiros anjos que, por misericórdia de Deus, estão do nosso lado para nos ajudar. Então, o primeiro motivo de resignação para suportarmos com hombridade as dores e o sofrimento é que o resgate, o pagamento já está sendo efetuado. O Pai já permitiu que isso ocorresse. Um segundo é lembrando que, por mais dores que nós estejamos passando aqui, ela é bem inferior às dores que nós mereceríamos pelos erros e as dores que fizemos os outros passarem com o nosso comportamento no passado. Ou seja, pela misericórdia de Deus, por mais problemas que nós tenhamos, por mais dores que suportamos, com certeza ela é muito pequena diante daquilo que nós deveríamos passar. Esse é um outro motivo para que nós carreguemos esse fardo com força e resignação, porque sabemos que o Pai, como nos ama e como Ele é justo e bom, Ele não tira a nossa responsabilidade, mas Ele atenua sempre atenua o nosso fardo. Aí nos vem à mente aquela passagem de Jesus, quando Ele carregava a sua cruz, que Ele foi obrigado a carregar a sua cruz, aquela cruz pesada, de madeira, já havia sido torturado, agredido, ofendido, Ele estava muito debilitado fisicamente e mesmo assim foi obrigado a carregar aquela cruz pesada. Mesmo Jesus, Espírito superior, naquele momento, o Pai permitiu que a sua cruz, por alguns metros, alguns instantes, fosse carregada por outra pessoa. Outra pessoa pegou a cruz de Jesus e levou por alguns metros, para que esse fardo nas costas de nosso Mestre também fosse aliviado. Jesus precisava disso? Não, de maneira alguma, porque tudo aquilo que Jesus passou e suportou aqui foi para nos ensinar. Não foi que Ele estava pagando débitos do passado, nada disso. Na condição de Espírito superior e puro, Jesus já passou dessa fase há muito e muito tempo lá atrás. Mas tudo o que aconteceu com Ele aqui foi para nos ensinar como nós deveríamos agir no momento do nosso sofrimento, no momento que fôssemos injuriados, no momento que fôssemos agredidos e ofendidos. Por isso Jesus passou por tudo isso, por tudo aquilo que nós sabemos, nos dando o exemplo de comportamento. E Ele foi o exemplo máximo que nós tivemos, sempre suportando, sem murmurar, ensinando como deveríamos suportar as dores, as aflições que nós passamos aqui nessa existência. Lembrando que assim como nós estamos resgatando os débitos do passado, com dores e sofrimento em muitas das vezes, nós também, atuando com resignação, nós impedimos que novas dívidas sejam contraídas. Olha,
Mas como que isso acontece? É simples. Se nós estamos passando por grande sofrimento e durante esse sofrimento nós não estamos resignados, mas sim revoltados, injuriamos a Deus, reclamamos de tudo, reclamamos de todos, que ninguém nos entende, por que não nos ajuda, por que Deus permite que essa dor está em mim, por que eu estou com essa doença? Se nós agirmos desta maneira, raciocinem comigo, nós estamos resgatando dívidas do passado. Mas durante o resgate dessa dívida, com esse comportamento, nós estamos contraindo mais dívidas para as vidas futuras. Olhe só, se esse não é também mais um motivo para suportarmos as dificuldades com hombridade e resignação. É como se nós tivéssemos contraído dívida com um credor e estamos trabalhando pesadamente para pagar essa dívida. Só que durante o pagamento dessa dívida e esse trabalho que nós estamos fazendo, eu fosse ao banco e fizesse mais empréstimos. Ou seja, eu estou pagando a dívida de hoje, mas eu continuo indo ao banco pedindo mais empréstimo, contraindo mais dívida. Ou seja, quando eu terminar de pagar esta daqui, que é consequência de uma dívida passada, eu vou ter outras à minha frente que eu contraí neste mesmo momento. Então, raciocinando logicamente, se hoje eu estou resgatando compromissos assumidos no passado, com dor, com dificuldade, sejamos resignados para não contrair novas dívidas. Então, existem vários motivos para que nós nos esforcemos para suportar essas dificuldades com resignação. Essa é uma palavra extraordinária. Quando eu aprendi o seu significado, eu compreendi que nós podemos estar com grandes dores e dificuldades, mas suportá-las da melhor maneira possível, sem contrairmos novas dívidas. Toda vez que nós agimos como o nosso mestre nos ensinou, no presente caso do estudo, com resignação às dores que estamos passando, nós vamos aprendendo. Esse é um outro motivo para a resignação. Se eu me revolto, eu não aprendo, eu contraio dívidas. Se eu busco entender ou suportar aquela dificuldade, o sofrimento, as dores, sabendo que um motivo existe para que eu esteja passando por isso, eu estou aprendendo a me tornar uma pessoa melhor. Todo esse sofrimento que eu passo está burilando os meus sentimentos, os maus sentimentos, porque eu vou conseguindo com resignação dominar o sentimento de revolta, o sentimento de reclamação, o sentimento de atacar os outros que estão ao meu lado me ajudando, como se eles tivessem culpa das dores que eu estou passando hoje. Então, agindo dessa maneira, outro motivo de resignação é o aprendizado que nós tiramos da dificuldade, de toda dificuldade. Vamos nos esforçar para enxergar qual é o aprendizado. Serviu aquela dor para melhorar o meu caráter, o meu comportamento moral? Serviu a dor e o sofrimento para eu enxergar o outro de maneira diferente? Para eu enxergar no outro um irmão que eu preciso dele ao meu lado para me ajudar? Serviu essa dor para que eu me torne um pouquinho mais humilde no meu comportamento e na minha vida? Não sabemos, não temos condições, a maioria de nós, de saber exatamente qual foi a causa do passado da dor que eu estou suportando hoje. Mas lá na frente, na vida futura,
Tudo isso vai ser revelado. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos, e lá no Livro dos Espíritos também. Tudo nos será revelado conforme nós tenhamos equilíbrio psicológico, equilíbrio emocional, de recebermos novos conhecimentos, novas orientações e novas revelações. Revelações da causa das dores e aflições que nós estamos passando e suportando hoje. No início desse estudo, aqui no Evangelho, Kardec cita uma das bem-aventuranças. Bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. Então, com esse estudo, nós vamos compreendendo por que Jesus disse que feliz é aquele que passa por aflição e será consolado. E como será esse consolo? Através da resignação, através do resgate dos erros do passado, impedindo novas dívidas, novas causas de sofrimento futuro, aprendendo com o sofrimento que estamos passando aqui, burilando os nossos sentimentos. É um resumo do que falamos até agora, nesses momentos, nesses minutos que nós fazíamos essa análise sobre esse item que estamos estudando hoje. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. O consolo é o entendimento, é o resgate, é o aprendizado, que somente através do exercício da dor, a maioria de nós consegue compreender e aprender. Sejamos inteligentes para aprendermos pela inteligência e pelo exemplo dos outros. Se nós formos inteligentes nesse sentido, de enxergarmos o comportamento do outro e a consequência que o comportamento dele teve para ele, se essa consequência foi de dor e sofrimento, pela inteligência nós podemos não agir daquela maneira, agir diferente. Mas a maioria de nós não está ainda no nível de enxergar o ensinamento que o outro nos dá, que está ao nosso lado. E muitas vezes ainda suportamos dores dos erros que praticamos lá atrás. É maravilhoso nós podermos compreender por que passamos por tudo isso. Não é à toa. Tem um motivo e uma causa. E essa causa está nos erros que nós cometemos lá atrás. Muitos desses erros foram com vontade. Foram com convicção de errar e levar o sofrimento ao outro. Quando nós praticamos o mal, levamos a dor ao nosso próximo, com consciência e vontade e desejo de ferir, a consequência é muito maior do que quando nós erramos por ignorância, por não saber. Mesmo errando por ignorância, por não saber, nós também sofremos as consequências. É lógico, de uma maneira muito mais justa, pela justiça do Pai, a consequência será muito mais amena do que aquele que praticou o sofrimento de maneira proposital, exteriorizando o sentimento do ódio e da vingança ao seu próximo. Aprendemos muito nesses minutos que nós estamos juntos agora, refletindo somente em cima desse item, motivos de resignação, que nós possamos assimilar esse conhecimento, analisar a nossa intimidade e agir de uma maneira diferente do que víamos agindo lá atrás. E assim vamos já preparando uma vida futura com muito mais tranquilidade, muito mais equilíbrio,
muito mais sentimento de felicidade, porque nós estamos hoje fazendo aquilo que é certo que Jesus nos ensinou. Vamos à oração de encerramento? Mestre amigo, agradecemos de todo o coração a esta oportunidade. Como é importante conhecer, como é importante trazer para a nossa intimidade esse conhecimento, mas sabendo do nosso compromisso, das decisões que tomamos lá atrás, das decisões que estamos tomando agora e da importância de suportarmos as dificuldades da vida com coragem e com esperança de dias melhores. Nos abençoe e nos fortaleça sempre. Assim seja. Meus amigos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus, divulguem esse vídeo para levar o conhecimento àquele que talvez esteja só esperando para compreender as razões de estar passando por grandes dificuldades aqui nessa existência que todos nós passamos, diante da condição do mundo em que nós estamos, que nós habitamos hoje, do nosso nível evolutivo, e que dessa maneira possamos dar continuidade à nossa jornada. Forte abraço!